Nesse último episódio, eu queria fazer algo especial. Algo para marcar que a gente chegou a algum lugar, sabe? Eu pensei e comecei a lembrar dessa jornada que a gente fez. A gente falou sobre conversas, sobre se entender em outros idiomas, sobre processo de escrita, sobre ouvir, sobre atuar, sobre cartas, sobre a mentira, sobre persuasão, sobre narrativas. E aí, eu entendi sobre o que seria o episódio de hoje. É sobre ela que estava lá, em cada um desses episódios, mesmo quando a gente falou de cores, de fotografias, de desenhos. Eu tô falando dela, a nossa protagonista de hoje, a palavra. Vem comigo, sentar ao redor dessa fogueira, para ouvir as histórias e os pensamentos de artistas, xamãs, professores e contadores de histórias sobre o poder da palavra. A minha ideia foi reunir esses recortes para falar da palavra do ponto de vista da voz, da fala, da oralidade. A oralidade que é a ancestral da escrita, que está no começo de tudo. A oralidade está no começo, mas eu acho que faz sentido trazer a fala para esse encerramento, numa investigação que começou com conversas e com a história de um artista e seu gravador. Lembra? Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje, o poder da palavra. Nas margens do rio Maici, no Amazonas, vivem os Pirahã. Eles são uma população pequena, a estimativa é que sejam umas 600 pessoas, que se movem conforme os ciclos do rio, eles são seminômades. Na época da cheia, eles vão para as bordas da floresta, um lugar mais alto, e quando o rio recua, eles vão para as praias que se formam na margem. E mesmo sendo tão poucos, os Pirahã chamaram a atenção de muita gente do mundo inteiro e até causaram uma treta acadêmica por causa do idioma que eles falam. Apaitiço é como eles chamam a língua, significa aquilo que sai da cabeça. Os Pirahã se comunicam exclusivamente no idioma deles, que é muito rico de significados, porque é uma língua em que o tom da fala muda o significado do que está sendo dito. Tem muitas nuances, muitas sutilezas que vêm totalmente da fala, do som. Também é uma língua que usa mais que palavras. O assovio também faz parte do vocabulário dos Pirahã e eles conseguem se comunicar e formar frases inteiras só assoviando. Quem ficou fascinado com o idioma dos Pirahã foi o americano Daniel Everett, que começou a conviver com os indígenas na intenção de evangelizar, porque ele era missionário cristão. Ele passou um bom tempo vivendo com eles, aprendendo a língua, mas não conseguiu converter ninguém. Os Pirahã não ligaram muito para Jesus, não. Acabou que o Daniel virou ateu e se dedicou a estudar o idioma daquele povo. Ele percebeu que os Pirahã não têm palavras para números, eles vivem numa boa, fazem o que tem que fazer, sem precisar fazer conta, sem precisar saber da quantidade precisa das coisas. No máximo, eles têm palavras para falar de muito ou pouco. O Everett também notou que os Pirahã não usam verbos no passado ou no futuro, eles estão sempre no presente. Mas a característica que ele apontou como mais peculiar é que é uma língua que não tem recursividade. Aqui explicando bem grosseiramente, tá? A recursividade é o mecanismo que permite que a gente encaixe uma frase na outra e vá desdobrando infinitamente a partir dessas combinações. Noam Chomsky, um linguista muito conhecido, muito respeitado, desenvolveu uma teoria que se chama gramática universal. Nessa teoria, ele diz que existem algumas características em comum entre todas as línguas faladas pelo ser humano, e a recursividade seria uma dessas características. Então, quando o Everett lançou o estudo dele sobre os Pirahã, foi um bafafá, porque isso meio que derrubava um dos pilares da teoria do Chomsky. Mas tem um estudo que foi publicado no livro Recursion Across Domains, que conclui que o idioma dos Pirahã não só é recursivo, como apresenta estruturas recursivas de 3 tipos. Ou seja, o Everett estava considerando só um tipo de recursividade quando ele defendeu que os Pirahã não usavam essa estrutura.
Mas a questão que eu quero trazer aqui é outra. Por mais que o Everett tenha focado nessa suposta falta na língua dos Pirahã, em algo que ela não tem, talvez para mostrar como algo distante da nossa, os nossos idiomas têm muito em comum. A língua dos Pirahã também molda a cultura e a forma de vida deles. A palavra também media a relação deles com o mundo. Por exemplo, quando uma mulher Pirahã engravida, ela dá um primeiro nome para o bebê na barriga. É o nome do corpo. Como se a palavra escolhida, junto com o sangue e os líquidos que nutrem aquela vida, ajudasse a gerar aquele corpo. O xamã, que é uma espécie de mediador entre os Pirahã e os seres dos outros planos de existência, é o responsável por oferecer os nomes de destino, que são o nome da alma. Esses nomes vêm das entidades que habitam o cosmos, mas também podem vir dos mortos, Pirahã, ou até dos inimigos. Os Pirahã contam que antigamente existia entre eles uma classe de guerreiros, que além de caçadores, eram matadores. Esse guerreiro ficava escondido, e observava o inimigo à distância, e decidia com qual falecido ele se parecia. Então ele dava o nome de um Pirahã morto para o inimigo antes de matá-lo. Então quando o Pirahã guerreiro matava o inimigo, ele se apossava do seu nome, que ele podia guardar para si ou dar esse nome para outro Pirahã. Então eles acumulam vários nomes ao decorrer da vida, que é marcada por essa troca e transmissão de nomes em casamentos, enterros, rituais religiosos, até quando eles sangram. Porque os nomes são desdobramentos da pessoa, são palavras que os definem. Pode ser um idioma bem diferente desse português que eu falo e que você escuta, mas as palavras fazem efeito do mesmo jeito. Vozes existem, vorazes, pelas matérias. São essas as palavras que abrem a peça Vaga Carne, de Grace Passot, que é uma atriz e dramaturga mineira. Quem me apresentou o trabalho dela como dramaturga foi a minha irmã, Bruna, você talvez se lembre. Ela foi a entrevistada do episódio 10, onde a gente conversou sobre teatro, e foi com Vaga Carne que eu fiquei apaixonada pelo texto da Grace Passot. A protagonista dessa peça é a palavra, a linguagem, e é apresentada como uma voz errante que encarna em coisas, vivas ou não, para experimentar o sabor da existência a partir das substâncias que compõem os seres e objetos. Então essa voz ela vai passando por coisas como patos, cremes, cafés, cavalos, estalactites e vai contando o que significa existir a partir desses lugares. E é o que eu acho tão fantástico, tão genial nesse texto. Então a palavra vaga até entrar no corpo de uma mulher negra. É o cenário onde a história acontece. Eu nunca, sua carne maldita. Eu nunca tive isso. Não, isso não é meu. Eu sou um fluxo sonoro, só isso. Não. É como se a linguagem vestisse o corpo. Primeiro vai achando tudo esquisito e vai experimentando as sensações de estar dentro daquela carne. E é a voz que vai movendo o corpo. E a Grace mostra isso com movimentos meio repentinos, assim, desencontrados da fala, que às vezes até dá um efeito cômico. Quando a voz entra no corpo, ela tenta descrever as primeiras sensações, que são de estranhamento. Eu vou ler aqui um trechinho que eu gosto muito. Nada é oco por aqui. Não é oco. É tudo tão deslizante como os cremes. Escuro. Tudo escuro. Se virássemos esse corpo ao avesso, vocês entenderiam. Aqui é um lugar escuro. Estão ouvindo? Você ouve? Coração, pulmão, sangue, osso. Lá fora existe um bicho feroz, coisa de manter flechas e armas nas mãos. Sabem que nome tem esse bicho? Sabem como se denomina esse bicho? Sabem que nome tem? O olhar dos outros. Aqui dentro não entra o sol não entra, mas também não faz falta nenhuma. Eu peço que me escutem, para que vocês tenham consciência de si mesmos. É tudo escuro dentro de ti, e de ti, e de ti, e de ti, e de ti. E também não são objetos, não. É uma vegetação ou uma máquina. Tudo move. Percebem? Aí a voz vai falando, vai puxando mais palavras e quanto mais palavras ela fala, mais ela se expande.
Mas ela está dentro de um corpo humano. E é dentro desse corpo que ela começa a explorar um território que é desconhecido para ela, que é o mundo que vai além da linguagem. É quando ela experimenta o esquecimento, o vazio, a falta. E é por esse vazio, por essa não linguagem, por essa falta que ela se apaixona. Grace Passou, eu acho ela genial ao mostrar o corpo como um território que é atravessado por vozes. A palavra é o que nos faz vivos. Como já sabem os Pirahã, os nomes são os espíritos que preenchem o nosso corpo. Vamos ocupar o corpo dessa mulher com palavras? Vamos invadir o corpo dessa mulher com palavras. O professor e pedagogo espanhol Jorge La Rosa Bondia escreveu o seguinte no artigo Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Eu creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam o nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar, ou calcular, ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem sentido, é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos. Eu descobri uma palavra nova no meio da pesquisa para esse episódio. Griot. Griot, ou griot no feminino, é como se chamam os contadores de histórias em vários países da África Ocidental, tipo Mali, Senegal, Guiné, Nigéria, Burkina Faso. Os griots têm um papel muito importante na sociedade, que é ser um mediador. Mediar conflito entre pessoas, ou vilarejos, ou cidades, atuar como um conselheiro, transmitir conhecimento. O griot é aquele que faz a ponte entre os seres humanos. O principal veículo que os griots usam para desempenhar esse trabalho é a oralidade. Claro que eles podem ser contadores de histórias, mas também podem ser dançarinos, músicos, atores, cineastas, escritores. O principal é que esse é um ofício passado dos pais para os filhos, então se nasce griot. Parece que essas tradições baseadas na oralidade estão se perdendo, como se tivessem sido substituídas pelo texto, pela comunicação escrita. Mas Hassani Kouyaté, um griot de Burkina Faso, diz que não foi a escrita que matou a oralidade, mas a maneira como a nossa sociedade se estrutura, principalmente ocidental, capitalista, urbana, de uma forma em que as pessoas se mantêm afastadas, sem poderem se ouvir. Ele fala o seguinte: eu aprendi uma coisa, que nada é ruim no mundo. O que é ruim é o que a gente faz das coisas. Por outro lado, o que sei é que a palavra escrita é apenas uma palavra que está deitada, que dorme. E aquele que a escreveu, ele fala lá na cabeça dele antes dela ser escrita. Então, por que opor as coisas? Agora, se alguém me diz que contam-se histórias cada vez menos, aí sim, a gente tem esse problema. O verdadeiro problema contra a oralidade está em outro lugar, não está na escrita. E eu vou explicar por quê. Foram as paredes que trancaram as palavras. A gente vivia num espaço comum, num grande pátio. A palavra era horizontal, transversal. Hoje temos apartamentos de 2 quartos, pusemos paredes, um habita no 13º, aí tem que descer até o outro andar, isso se estiverem no mesmo prédio. A palavra não circula mais, então ela morre. Esse é o verdadeiro problema. O que mata a palavra é a maneira como a gente vive hoje em dia. Então a ideia de que a escrita mata a palavra não é bom se deixar levar por essa ideia, porque aqueles que escrevem, eles escrevem ainda mais palavras que estão na sua cabeça, eles escrevem as suas ideias. O xamã também é um tipo de mediador, porque ele faz a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo onde as pessoas vivem.
No livro A Queda do Céu, Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, ele conta a história dele e compartilha os seus conhecimentos numa narrativa que é cheia de sonhos, de profecias e de descrições sobre os espíritos Chapiri. É quase um tratado sobre o mundo espiritual Yanomami, é um livro muito rico. Antes de se tornar xamã, ele foi por muitos anos intérprete da FUNAI. Então ele já atuava, como mediador, porque o tradutor de alguma forma também está nessa divisão entre os mundos. E foi nessa experiência que ele começou a percorrer várias aldeias Yanomami e a entender a dinâmica predatória dos brancos, que ele chama de povo da mercadoria. No início dos anos 80, ele deixa de ser intérprete, ele se casa e é iniciado como xamã pelo sogro dele. No final da década, o povo Yanomami estava sendo exterminado de forma brutal pelo avanço do garimpo, então ele percebeu a importância de denunciar o que estava acontecendo, de levar essa mensagem para mais longe. Então ele pediu ajuda a um amigo etnólogo, o marroquino Bruce Albert, para que eles escrevessem um livro sobre a cultura Yanomami. O trabalho do Bruce foi traduzir na escrita tudo o que o Davi ia contando para ele. Daí surgiu esse livro que também está numa interseção entre dois mundos, o dos brancos e dos Yanomami, o da comunicação falada e da escrita. E eu achei incrível ter acesso a um texto que também fala sobre oralidade, mas através de palavras que, como diz o Hassani Coaite, estão deitadas. Eu vou ler aqui um trecho em que o Davi fala justamente sobre a oralidade. Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções, e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagem para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos de desenhá-las como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Chapiri, que também são muito antigas, mas voltam a ser novas sempre que eles vêm de novo dançar para um jovem xamã, e assim tem sido há muito tempo, sem fim. Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em peles de papel. Eu vi-as de verdade, bebendo o sopro de vida de meus antigos com o pó de Yancoanã que me deram. Foi desse modo que me transmitiram também o sopro dos espíritos que agora multiplicam minhas palavras e estendem meu pensamento em todas as direções. Não sou um ancião e ainda sei pouco. Entretanto, para que as minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta, fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim eles afinal as entendam, e depois deles seus filhos, e mais tarde ainda os filhos de seus filhos. Desse modo, suas ideias a nosso respeito deixarão de ser tão sombrias e distorcidas e talvez até percam a vontade de nos destruir. Se isso ocorrer, os nossos não mais morrerão em silêncio, ignorados por todos, como jabutis escondidos no chão da floresta. Eu estou lendo um texto na sua frente, em cena. Imagina como a palavra ela tem poder, como a palavra ela sai do papel e ela vira imagem, sabe? E como a gente tem esse poder muito grande no teatro de criar imagem. Autoconsciência do fato que a fala e comunicação é uma tecnologia que cria a pessoa. Isso é quem eu sou, a fala. A gente tem muita pressa para definir o que a gente é e tal, mas na verdade a gente define pelo que a gente tá fazendo todo dia, assim, sabe? Pela prática, pela repetição. Esse lugar de ajudar as pessoas a contar a história é um lugar tão meu, que mesmo sem saber disso conscientemente falando, né, eu procurei estar nesse lugar o tempo todo. Passar férias fora de Manaus, que eu realmente fui entender que eu era de Manaus, que falava de um jeito diferente, que tinha um sotaque, eu nem sabia que eu tinha um sotaque, né? A gente descobriu. E ele falava comigo em italiano, e eu não entendi italiano, e eu falava com ele ou em português ou em inglês, e a gente se entendia super. Nossa, então às vezes eu fico pensando e me perguntando se alguma pessoa realmente se sente
menos estrangeiro e mais confortável, num lugar que não é o seu, assim, de origem. Inclusive, minha professora de russo estava me dizendo que existe uma mentalidade que a Rússia tem de aprender a língua do inimigo, né? Então, na época das guerras esse é uma boa meta. Eu falei, ok, vou pra lá pra aprender a escutar. Mas não sei, acho que isso é uma coisa assim, tudo que eu tenho a dizer, eu já falei melhor no texto. Você tá no seu best-self. É isso mesmo, porque o que me dá prazer é contar essas histórias, é registrar, não é viver propriamente elas. Eu comecei esse podcast como uma investigação para entender como que as pessoas conversam e como que é possível transpor isso para a escrita. Foi uma experiência cheia de surpresas, eu acabei encontrando coisas que eu não imaginava e aprendi muito nesse exercício de ouvir. Eu não sei se dá para concluir alguma coisa com isso tudo, porque a investigação não acabou. Mas se eu tivesse que resumir isso de alguma forma, o que eu aprendi, eu diria que a fala é mais que um meio de comunicar, de se expressar, de transmitir ideias e conhecimento. A fala em si é identidade. As palavras que a gente usa são parte de que a gente é. A gente é pura linguagem habitando um corpo. Então o que a gente fala, o que a gente narra, sempre vai revelar o que a gente é, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente faz um tremendo esforço para esconder. Mas eu acho que a verdade sempre sai. E o espaço em que isso se revela é na fronteira, porque é na fronteira onde a conversa acontece. O diálogo também está entre dois mundos, que podem ser culturas diferentes ou pessoas diferentes. Quando a gente conversa, a gente está fazendo essa travessia e não dá para saber exatamente o que a gente vai encontrar do outro lado. Mas é só nesse lugar que a gente pode também ouvir, se a gente prestar atenção, quem a gente é de verdade. Eu não sei, talvez seja meio óbvio, mas às vezes é preciso mesmo percorrer um caminho longo para entender algo simples. Esse foi o último episódio da primeira temporada. Muito obrigada por acompanhar e por ter feito parte disso, Você que ouviu, você que espalhou, que conversou comigo, aos amigos maravilhosos que me ajudaram, me deram a maior força nesse projeto, aos meus apoiadores e apoiadoras que acreditaram, que investiram para que eu pudesse continuar escrevendo, pesquisando, gravando. Muito, muito, muito obrigada. 2020 eu tô de volta, assim espero, com mais histórias interessantes em programas curtinhos. Até lá, eu deixo aqui o convite para você ouvir os episódios dessa primeira temporada ou escutar de novo, se for o caso, porque para mim foi muito incrível perceber os pontos onde os episódios se cruzam, nas histórias que eu contei ou nas conversas com os entrevistados, e foi o que eu tentei mostrar um pouco nesse episódio. Aproveitar para agradecer também a Bruna, que me indicou os livros da Grace Passou e o livro do Davi Kopenawa, e agradecer também ao Orlando, que apresenta o podcast Benzina e que me indicou leituras sobre o idioma dos Pirahã. Na descrição eu coloquei o link para uma pesquisa, para saber o que você achou dessa temporada. Se você puder me ajudar respondendo, eu vou ficar muito feliz. São poucas perguntas, vai me ajudar bastante a planejar a próxima temporada. E se bater a saudade, você já sabe, É só me mandar um e-mail, uma mensagem, me manda um alô. Eu tô nas redes sociais, @AlineValek, e você também pode assinar de graça minha newsletter para acompanhar o que eu tô aprontando. Dá uma olhadinha lá na descrição para ver o link. Um beijo e até ano que vem.